Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, as pessoas vão aceitar de bom agrado, porque é outro Jesus sem o fundamento dos apóstolos, é outro evangelho diverso. Em Mateus 24, aqui, ó. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de Jesus, se isso fosse possível, até mesmo o escolhido. Olha só que interessante. O falso profeta, ele surge da igreja. Ele vem do meio de nós. Que se apartou da tradição, se apartou do magistério e vai protestar contra a igreja que Cristo fundou. É o que você vê hoje nessa atualidade. Essas igrejas. A Universal, a Assembleia, a Mundial, os Adventistas, a Triangular, os Batistas, os pentecostais, né, os pentecostal protestantes, eles pregam contra o magistério. O falso profeta, ele não segue o fundamento dos apóstolos e profetas. Deus discute primeiramente os apóstolos. 1 Coríntios 12:28. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2:20. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Mateus 16:18-19. Te darei a chave de ligar e desligar. O que você ligar aqui, liga lá. O que você desligar aqui, desliga lá. O falso profeta é fundar igreja, pregar contra a igreja de Cristo. Por isso que surgem muitos falsos profetas. Vêm dentro da igreja. Martinho Lutero viu dentro da igreja. Franciscano, formado da doutrina católica, do fundamento dos apóstolos. Se revoltou, foi fundar a sua igreja, foi protestar contra a verdade. E foi pregar outro Jesus, outro evangelho diferente. É o que você vê hoje nessa atualidade. É fruto de Martinho Lutero. Fruto da igreja de Cristo é uma só, é uma unidade, fundamento dos apóstolos. Fruto de Martinho Lutero, essas igrejas vivem de homens. Que irão proclamar e anunciar outro Jesus diferente. Aqui, ó. 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado anteriormente, outro evangelho diverso. Quem são esses que se apartaram? Que irão pregar outro evangelho, outro Jesus? Simples, ó. 2 Coríntios 11:12. Mas o que faço? Continuarei a fazer para cortar pela raiz todos pretextos, aquele que procura algum pretexto para se envaidecer e se afirmar igual a nós. Igual a nós o quê? Apóstolo. Hoje você vê nessa atualidade apóstolo Valdomiro Santiago, apóstolo Agenor Duque, bispo Edir Macedo. Olha só. 2 Coríntios 11:12. Mas o que faço? Continuarei a fazer para cortar pela raiz todos os pretextos, aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecer e se afirmar igual a nós. Envaidecer e se tornar igual a nós. Disfarçar em apóstolo. Olha só, o 13. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. O que não é desse espanto, pois seu próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, segundo será a sua obra. Olha só. Hoje esses dias eu vi o arqueólogo Rodrigo Silva, né? Falando que o Papa, ele é o anticristo. Cara, anticristo, olha só. Olha o que João 1 fala. João 1:2-18. Olha só. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muito anticristo, por isso conhecemos que é a última hora. Há muito anticristo. Quem é esse anticristo? É quem prega contra a igreja de Cristo.
19, ó. Essa cai por terra, essas acusações do Rodrigo Silva, arqueólogo, Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, que o Papa ele é o anticristo. Não, é muito anticristo. Anticristo é aquele que sai dentro da igreja e vai protestar contra a igreja. Mateus 24, muitos falsos profetas virão para enganar os eleitos, os escolhidos. Essa é a função do anticristo. Eles saíram dentre nós, ó. Mas não era dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, ficaria certamente conosco. Mas isso é da parte que você conheça, que nem todos são dos nossos. Ó. Olha só que interessante. Martinho saiu da onde? Da igreja. Esses reformadores que se apartou da igreja, se revoltou contra a igreja, saiu dentro da igreja para fundar suas igrejas. Olha só que interessante. Vós, porém, tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Olha só. Quem está na unidade da igreja tem a unção do santo de saber todas as coisas. Porque Efésios 3,10, a divina diversidade de sabedoria será conhecido pela igreja. Os anticristos são sacerdotes que se revoltam contra a igreja e vai fundar contra a igreja, outra igreja e vai protestar contra a igreja. Por exemplo, se o Papa Francisco se revolta contra a igreja, vai fundar outra igreja. Se torna anticristo. Há muito anticristo entre nós. Quem são? São essas igrejas que protestam contra a igreja de Cristo. Universal, Assembleia, Triangular, os Adventistas, a Mundial, a Luterana, a Congregação, a Internacional da Graça, que se apartaram do nosso meio. Não era do nosso. Porque não está nessa base. Sobre de Pedro, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Se você catar aqui Tiago não, João, olha só que interessante. Segundo João 1, né? Aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Segundo João 1, 7, ó. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor, o anticristo. Quer dizer o quê? São esses doutores, esses arqueólogos que não proclamam Jesus. A Bíblia diz que há muito sedutor aí afora. Quem é sedutor? Homens inteligentes, conhecedor da Escritura, para pregar correto. Ao contrário que a igreja ensina, para arrastar eles para a sua igreja, para você sair do caminho da salvação. Cautelai-vos, para que não pecais, o fruto do nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. O fruto do nosso trabalho. Sobre ti, Pedro, de ficar na igreja, Atos Apóstolos 2, a igreja no público, ali Pedro pregando, apóstolo Paulo decapitado, Pedro pregado de ponta cabeça, Santo Estevão apedrejado. É só que interessante. Observar isso. Aqui, ó. O 8 fala. Todos aqueles que caminham sem rumo e não permanece na doutrina. Ó. As Apóstolos 42, perseveram na doutrina dos apóstolos de Cristo. Não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esses possuem o Pai e o Filho. Olha só que interessante. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem a saudeis, porque quem saúda toma parte em sua obra má. Olha só que interessante. A doutrina que a igreja ensina. A integridade. 1 Coríntios 15, 1 e 2, ó. Então, cai por terra essas igrejas adventistas, as testemunhas, a Assembleia Mundial, porque não é a doutrina da igreja. É os sedutores, os falsos profetas. Muito anticristo está no nosso meio. Muitos sedutores aí afora. São esses historiadores, esses homens inteligentíssimos para enganar os eleitos, os escolhidos. Porque a verdade será conhecida pela igreja.
a doutrina da igreja, fundamento dos apóstolos, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Aqui, ó. O apóstolo Paulo deixa bem claro, ó. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 11, 4, irão pregar vários Jesus diferentes. É outras doutrinas, que não é da igreja. Aqui, ó. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes, ó. O evangelho da igreja. Que o apóstolo Paulo ele era protestante, perseguia essa igreja, devastava essa igreja dos apóstolos, ele se converteu para pregar essa doutrina, para estar sob o pastoreio de Pedro, porque a graça dele foi reconhecida lá, quando Paulo vai lá até Jerusalém, ser reconhecida a graça por Tiago, bispo de Jerusalém, Pedro, bispo universal, e João. São as colunas. Porque eles sereis salvos, e se conservardes como vos preguei, de outra forma, em vão tornareis abraçada a fé. Interessante. A Bíblia diz que tem muitos sedutores aí afora, muitos anticristo, muitos falsos profetas fazendo milagres e prodígios, enganadores. E a maioria é tudo material. Que interessante. E Pedro, segundo Pedro, também fala. A Bíblia é recheada de versículos para você conhecer a verdade. Aqui, ó. Segundo Pedro 2, ó. 1 e 3. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas, ó. Perniciosas. Seitas é igrejas. Segundo Coríntios 4, ele não pegava vários Jesus diferentes. Eles renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos seguirão nas suas desordens, e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniada. O foco do anticristo, o foco dos falsos profetas é caluniar a verdade, para você não ir para a verdade. Para você estar fora da verdade, estar fora do caminho da salvação e perder a sua graça, que a igreja nos dá e ensina. Apóstolos 2, 47. Ali ajudava outros para o caminho da salvação. 3. Movido por cobiça, eles vão explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação é uma ameaça, e sua ruína não dorme. Aqui, ó. Texto bíblico. Você vê texto bíblico falando, você vê pregadores católicos pregando a verdade e você não se converte. Porque você está nesse fanatismo, nessa visão desses sedutores. Que eles já te corromperam, já fizeram lavagem cerebral para você ficar nas igrejas deles, que não tem a verdade, que não tem o verdadeiro Espírito Santo, que se apartou da verdade. A Bíblia diz, e é bem clara, cara, Mateus 24 ali, ó, só você observar, Mateus 28, 19, o que é observar? Estudar. Oséias 4, meu povo se perde e perece por falta de conhecimento. Só os profetas têm conhecimento. Aqui, ó. Mateus 24, 11. Irão levantar muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Mateus 24, 4. Respondeu-lhe Jesus, cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Atos, Apóstolos 20, 28, ó. Aqui, ó. Cuidado de vós mesmo, de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu um bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com intuito de arrebater após si os discípulos. Olha só que interessante. Bíblia. O que você vê aí já foi profetizado. Você vê essas pregações desses pastores, essas pregações bonitas, esses historiadores inteligentíssimos, arqueólogos, historiadores, já foi profetizado, são falsos profetas, não conhecem a igreja, não está na doutrina da igreja, não está nos pastoreios da igreja. São sedutores que saíram do nosso meio, porque conhece a doutrina católica, conhece a verdade, mas não prega a verdade. Satanás, ele conhece a verdade, mas ele não vai para a verdade.
Satanás estava pregando para Cristo lá, ó. Mas ele se converteu? Não se converteu. Para você ter a noção. E Cristo combatia Satanás com a palavra. Estudo. Apologia é conhecimento da palavra. Se você tem conhecimento da palavra, você vai combater. Você não vai acreditar nesses falsos profetas. Nessas pregações melosas. Nesses vários Jesus. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Poderia citar vários versículos. Tito 9, eu tenho que combater aquele que contradiz a sã doutrina que a igreja ensina, que o Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus apóstolos, que está nessa igreja, na sua esposa, para combater, refutar esses caras. Esses caras, eles distorcem até a patrística, a história e a escritura, porque eles não querem que você conheça a verdade. Cara, esse Rodrigo Silva aí, ele distorce a história. Ele põe a história na sua visão. O que ele acha, o que ele pensa, não. É o que a igreja ensina. Eles abrem o versículo bíblico, vai pregar, eles pregam o que eles querem. A visão deles, não que a visão que a igreja ensina. E o povo abraça, o povo segue esses caras. Que o povo quer se corromperam, fizeram lavagem cerebral nesse povo. Oi, nego. Vai, já vai, tá? Salve Maria, sou missionário servo Roberto.